Olá! Se alguma vez alguém já sentiu aquele peso nos ombros na hora de tomar uma decisão no trabalho, bem, não está sozinho ou sozinha. Hoje vamos mergulhar numa ferramenta mental que é, olhe, super simples, mas transformadora. A ideia é fazer com que as escolhas, tanto as individuais como as da equipa, sejam mais rápidas, mais inteligentes e, convenhamos, muito menos estressantes. Ok, vamos ser sinceros. Por que é que decidir pode ser tão paralisante? Todos nós conhecemos essa sensação, não é? A pressão para acertar, o medo de errar, aquela montanha de dados, tudo isso junto cria um bloqueio. Mas e se o problema não for a decisão em si, mas a forma como olhamos para todas as decisões da mesma maneira? E aqui está o centro da questão. Muitas vezes, em muitas equipas, qualquer escolha, por mais pequena que seja, é tratada como um beco sem saída, um ponto de não retorno. E essa mentalidade, claro, cria um verdadeiro engarrafamento de decisões. O medo de cometer um erro que não se pode consertar acaba por sufocar a agilidade e a inovação. É exatamente sobre isso que vamos falar. Sobre esse custo que não se vê, esse custo oculto de sermos cautelosos demais. Porque, vamos ser honestos, no mundo de hoje que muda a cada segundo, não decidir pode ser muito, mas muito mais arriscado do que tomar uma decisão imperfeita que depois se pode corrigir. A grande viragem de chave está mesmo aqui. O objetivo não é ter uma bola de cristal e acertar sempre, não. A verdadeira habilidade é outra. É saber diagnosticar que tipo de decisão temos pela frente e perceber qual é a real natureza do risco que estamos a correr. E para nos ajudar nesta tarefa, vamos usar um modelo mental super simples e eficaz que foi popularizado por Jeff Bezos. Ele basicamente propõe que a gente pense em cada decisão como se fosse uma porta. Só que, e este é o detalhe fundamental, nem todas as portas são iguais. Primeiro, temos as decisões que ele chama de tipo 1. Pensem nelas como portas de sentido único. São aquelas decisões de grande impacto. Depois de atravessar essa porta, é muito, muito difícil, se não impossível, voltar para trás. O custo de um erro aqui é enorme e, pior, duradouro. E o que são estas decisões na vida real? Bem, estamos a falar de coisas grandes. Fundir uma empresa com outra, construir uma fábrica nova ou até decidir abandonar por completo uma linha de produtos. São aquelas apostas que definem o futuro, sabem? E por isso mesmo exigem uma análise lenta, cuidadosa, muito bem pensada. Nestes casos, a pressa é mesmo a inimiga da perfeição. Agora, do outro lado do espectro, temos as decisões tipo 2, as portas de mão dupla. Estas são o completo oposto. É como uma daquelas portas de saloon, sabem? Dá para entrar, ver como é e se não gostarmos é só dar meia volta e sair. O custo de estar errado aqui é baixíssimo. E a verdade é que a esmagadora maioria das decisões do dia-a-dia cai nesta categoria. Lançar uma nova funcionalidade para um pequeno grupo, testar uma ferramenta nova, experimentar um processo diferente. Se não funcionar, simplesmente desfaz-se a mudança. Aqui, um erro não é um fracasso, é informação, é uma oportunidade de aprender depressa e com baixo custo. Este resumo é perfeito para vermos o contraste. De um lado, nas portas de sentido único, o foco é acertar, e por isso a velocidade é lenta. Do outro, nas portas de mão dupla, o foco é aprender, e por isso a velocidade tem de ser alta. O grande erro que a maioria das organizações comete é tratar as decisões do tipo 2, as rápidas, com a mentalidade pesada e lenta do tipo 1. E é aí que a agilidade morre. Então, a questão que se impõe é: como é que aplicamos isto? Como é que se decide quando ser rápido e quando, pelo contrário, ser mais cuidadoso? Este número é a chave de tudo, 70%. Mas o que é que isto significa no contexto de uma decisão? E aqui está a explicação pela voz do próprio Bezos. Para as decisões do tipo 2, aquelas que são reversíveis, esperar até ter 90% ou 100% da informação é, na verdade, um erro. É esperar que todos os semáforos fiquem verdes para começar a viagem. É muito mais eficiente agir quando se tem informação suficiente, uns 70%, e depois ir corrigindo o curso com o feedback do mundo real. E isto, olhem, vira completamente a nossa noção de risco de cabeça para baixo. Para estas decisões experimentais, o perigo real não é tomar a decisão errada, o verdadeiro perigo é a demora. A inação. Cada dia que se passa a analisar em vez de agir é um dia de aprendizagem que se perdeu para sempre. Muito bem, vamos agora pegar neste conceito e elevá-lo. Como é que passamos de uma ferramenta que uma pessoa usa para uma capacidade que a organização inteira tem?
O bom deste modelo é que ele pode ser transformado num sistema. Ter um processo simples, que se pode repetir, como este, traz uma clareza incrível. Primeiro, define-se o problema, para garantir que toda a gente está a remar para o mesmo lado. Depois, listam-se as opções. A seguir, mapeiam-se os riscos, o que nos obriga a ser honestos. E, fundamental, logo à partida define-se como e quando a decisão vai ser reavaliada. Isto transforma a decisão num ciclo de aprendizagem. Claro que decidir não é só sobre velocidade, é também sobre a qualidade da informação que usamos. E aqui há dois extremos perigosos. Confiar só nos dados pode levar àquela paralisia por análise. Por outro lado, confiar só na intuição abre a porta a todo o tipo de erros e preconceitos. Nenhum dos extremos funciona bem. A magia, como sempre, está no equilíbrio. Os dados servem para quê? Para desafiar as nossas intuições, para testar as nossas hipóteses. E a intuição, que no fundo é reconhecimento de padrões com base na experiência, ajuda-nos a dar sentido aos dados e a navegar naquelas zonas cinzentas que os números sozinhos não conseguem explicar. E para conseguir escalar isto tudo, não se pode centralizar todas as decisões numa só pessoa. A resposta é o que se chama de gestão por princípios. Em vez de criar uma regra para cada possível cenário, definem-se princípios orientadores claros, como se fossem as barreiras de proteção numa estrada. Isto permite que as equipas tomem as suas próprias decisões de forma rápida e autónoma, com a confiança de que estão alinhadas com a direção-geral. O que nos leva, então, ao nosso ponto final. Afinal de contas, qual é o verdadeiro objetivo por trás de tudo isto? O grande prémio aqui não é acertar numa decisão específica, é construir um sistema, uma cultura, um verdadeiro motor que consegue processar a incerteza e, de forma consistente, produzir boas decisões com agilidade. É sobre construir uma capacidade na organização que se torna numa vantagem competitiva que ninguém consegue copiar. E a transformação necessária é exatamente esta. É sair de uma cultura onde o erro é visto como algo a ser punido e evitado a todo o custo, para uma cultura onde os erros reversíveis são vistos como o preço que se paga para aprender e para ser rápido. E para isso, claro, a liderança tem de criar um ambiente seguro onde as equipas se sintam à vontade para experimentar. E para terminar, fica esta reflexão. Pensemos no nosso dia-a-dia, nas nossas equipas. Quantas decisões que são, na verdade, rápidas e reversíveis, quantas portas de mão dupla estão presas em ciclos sem fim de análises e aprovações só porque estão a ser tratadas com o peso de uma porta de mão única? A resposta a essa pergunta pode muito bem ser o início de uma grande mudança.